Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e hoje iremos a nossa pré-aula na Escola Bíblica Dominical, uma lição poderosa que tem nos ajudado no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. E hoje nós temos uma ferramenta poderosa que é a internet, a rede social. Muitas igrejas estão fechadas, sem cultos, sem a escola dominical. Então essa é uma ferramenta para a sua vida, para a minha vida. A nossa lição será domingo agora. Então nós temos 7 dias. Então a aula de hoje, ela vai te ajudar na leitura, ela vai te ajudar no dia a dia, ela vai te ajudar a crescer no conhecimento, acerca dessa matéria. Então peço você que me acompanhe, que assista a aula, que compartilhe, que convide os seus amigos, irmãos, para juntos, nesse momento, aprendermos acerca dessa lição, a lição desse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu vou estar olhando, eu sempre falo olhando para o lado, porque eu tenho aqui um slide, uma pré-aula preparada, e assim estarei lendo, me seguindo aqui, me orientando por esse slide. Amém? Espero que o som esteja bom. Vocês me ajudem aí com o som, me ajude com a aula. Se tiver perguntas, faço em nome de Jesus. Vamos interagir nesse momento. A lição que nós vamos estudar hoje: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Que lição poderosa que nós vamos aprender hoje. O texto áureo, ou texto ouro, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A verdade prática já nos guia para onde nós vamos chegar nessa lição. A lição vai falar da reconciliação entre os judeus e os gentios, e entre os pecadores a um Deus santo, perfeito. Nós vamos entender o meio. E Efésios 2,14 já deixa bem claro, olha só. Porque ele é a nossa paz. Havia uma guerra, havia um conflito, havia um motivo da separação entre a nação de Israel e as demais nações. Cristo veio e reconciliou. De que forma? Colocando paz, dando fim à guerra, dando fim à briga, quebrando o muro da separação. Olha que coisa tremenda aqui, derribando a parede de separação que estava no meio, quer dizer, entre os judeus e as demais nações, os gentios. A segunda reconciliação, o apóstolo Paulo diz, olha, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então havia uma parede entre nós, pecadores, e o Deus Santo. Então Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Olha só a verdade prática, que coisa gloriosa. Olha só, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, quer dizer, nós, aqueles que creem em Jesus, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. É o que eu falei, a reconciliação de dois modos, entre os povos, entre as nações, o povo de Israel e o povo gentil, e entre nós, os eleitos, com Deus santo e poderoso. Eu quero mandar um abraço, aos que já estão aqui online assistindo, o vereador Fábio Duarte, Deus abençoe sua vida, Nilson Chaves, Josilei, Eliene Dias, Não aparece todos aqui para mim, mas depois vão aparecendo, e eu vou assim agradecendo em nome de Jesus.
Para a gente entender melhor essa lição, nós vamos estudar ela. Imagine você na BR, uma estrada que vai te levar ao paraíso, assim, né? A um lugar que você gosta muito, mas no meio dessa estrada há uma parede. Por mais que você queira passar, essa barreira não te deixa. Por que essa barreira está ali? Aquela barreira, ela está te impedindo a chegar do outro lado da rua, ou no final da rua. Assim é o pecado. Nós caminhamos, mas sem Cristo há uma barreira. O pecado nos afasta de Deus. Outrora Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem não está em Cristo não consegue chegar a ter Deus. O homem só consegue chegar a ter Deus por meio de Cristo. Sem Cristo, nenhum homem chega a ter Deus. Não há boas obras, não há dinheiro, não há cartão, não há campanha, nada. O homem só chega a ter Deus por meio de Cristo. Cristo é o meio, Cristo é o caminho, Cristo é a fórmula, Cristo é a reconciliação entre o homem e Deus, porque Ele reconciliou nós com Deus. Amém? Que coisa gloriosa. A leitura bíblica que nós vamos fazer está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Quer dizer, os judeus e os gentios. Olha só. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aleluias! A verdade prática, junto com a leitura bíblica em classe, já nos dá uma visão completa da lição, né? Nos dá uma visão panorâmica. Sem Cristo não há perdão. Sem Cristo não há reconciliação. Mas através de Cristo, os povos podem ser um. Através de Cristo, a inimizade do homem contra Deus caiu por terra. É maravilhoso, né? Olha o versículo 17. E vindo, ele evangelizou a paz. Quando Cristo veio, ele nos ofereceu aquilo de mais precioso que um homem pode ter, a paz. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem paz. E existe uma coisa que dinheiro não compra. Quer dizer, várias coisas. E uma delas é a paz. Só que Jesus diz, olha, a paz que eu vos deixo não é uma paz que o mundo dá. Olha a diferença. Há uma diferença entre a paz que Deus dá e a paz que o mundo dá, o sistema dá. Uma falsa paz, uma falsa segurança. Há um filósofo que dizia, Deus, guarde dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu. Porque até mesmo no sorriso de um amigo, você pode tomar um golpe de uma traição. Só que a paz que Cristo está trazendo para nós não é a paz que o mundo dá, que o mundo oferece, mas é uma paz perfeita.
uma paz que perdoa, uma paz com aliança. Que coisa gloriosa, meu amado! A paz que Cristo nos deu não foi com bandeira branca, foi com sangue derramado na cruz do Calvário. Somos comprados pelo sangue purificador de Cristo Jesus. A Ele honra, a Ele glória e a Ele louvor. Olha só, coisa tremenda. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós não somos apenas membros de uma congregação, ou assembleana, batista, maranata, presbiteriana, não. Nós fazemos parte da congregação dos santos, ligados em Cristo, regenerados em Cristo, cuja vida está em Cristo. Oh Deus maravilhoso! Esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso. A nossa introdução, quero agradecer a irmã Thelma, a irmã Helena. Nós estamos numa aula e na aula dá para a gente interagir, né? Que Deus vai nos guiando nesta aula. Os amados vão tendo perguntas ou dúvidas, vai colocando na medida eu vou respondendo, tá bom? A introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nessa veremos que houve uma significativa mudança na sequência dos capítulos 2. Nos versículo 13, Paulo usa a expressão mas agora, olha só, ele fala, mas agora, para indicar que algo aconteceu, e explica que a mudança repousa na obra de Cristo. Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha que coisa tremenda, presta atenção aqui. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na lição anterior que eu expliquei, nós falamos uma comparação do gentio com o novo convertido. Aqui é mais profundo ainda. Aqui é mais profundo ainda. Está falando que antes, nós estávamos afastados, perdidos, condenados. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, nós não estamos mais longe, nós estamos perto de Deus. Outrora, precisávamos de sacrifícios humanos. Outrora, precisávamos de imposições humanas, de conceitos humanos. Havia uma barreira que impedia a nossa intimidade com Deus, chegar perto de Deus. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, nós não estamos longe de Deus, nós estamos perto, bem pertinho daquele que vive e que reina para todo sempre. Há rituais humanos que às vezes nos afasta de uma congregação, que nos afasta às vezes de um culto. Mas entenda uma coisa, ninguém pode nos separar de Cristo se nós estivermos nele, na sua vontade, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia. Aleluias! Nós não estamos longe, nós estamos perto, perto, perto de Deus. Aleluias! Como é maravilhoso, como é gostoso falar de Deus. Eu estou aqui na sala do meu escritório na igreja, e aqui eu cancelei os cultos, né? Estou ligando para os irmãos, mandando mensagem, visitando à distância. Mas parece que eu estou com toda a igreja aqui, porque eu estou sentindo um gozo, uma alegria através da palavra.
E eu espero que você sinta isso da mesma forma. A palavra de Deus ela é transformadora. Entenda uma coisa. Às vezes nós aprendemos errado. Eu tenho batido nessa tecla aqui constantemente. Quantos costumes têm feito pessoas achar que é frio? Ei, entenda uma coisa. O sangue de Jesus nos leva até a presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele indagou uma certa vez, dizendo, olha que Cristo não apenas está perto de nós, mas Ele vive em nós, Ele mora em nós. Assim como nós visitamos o templo na terça, na quinta, no domingo, Deus habita em nós pelo Teu Santo Espírito. A palavra de Deus opera em nós pelo poder do Espírito. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus maravilhoso. Que Deus bondoso. Olha só, ponto 1. Eu não vou frisar todos os pontos, né? Todas as linhas aqui, mas eu quero mostrar os pontos que você não pode deixar de observar. O primeiro ponto é: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Se há comunhão entre povos, não é por causa daquilo que eu fiz ou daquilo que eu faço. A inimizade que havia entre os povos, a nação de Israel com as outras nações, ela foi desfeita, ela caiu por terra quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Olha só, o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, ele traz para nós aqui um lembrete. Ele diz, olha o que o exclusivismo fez. Trouxe inimizade entre os povos. Trouxe inimizade entre as nações. Então ele diz, olha, Cristo ele veio para desfazer as inimizades. Veio para desfazer, jogar por terra a parede, a barreira que afasta os irmãos. Quantos de nós já ouviu de algum pastor ou de algum membro de alguma religião dizendo, a minha igreja é a melhor? Qual a religião certa, eu te pergunto? Qual é a igreja certa, eu te pergunto? Quem está certo? Se eu for citar nomes de religiões aqui, eu vou gastar 30, 40, 50 minutos e eu não vou terminar de falar os nomes. E alguns acham, a minha é melhor. Ah, não, a minha é melhor. Ah, mas você não guarda o sábado, mas vocês falam línguas estranhas. Aí aquela briga, aquela inimizade. Aí, ó, naquela você não vai não, porque aquela ali é cheia de heresia. Aí acaba criando uma inimizade. Há 10, 15 anos atrás, eu lembro que nós não podíamos visitar outras igrejas. Eram passivos e disciplinas. Religiões ou igrejas não cumprimentavam o irmão que era da outra igreja. Se visse o irmão, era bom dia. Se visse o irmão da sua igreja, dava paz do Senhor. Parecia um campo de guerra, um campo de concentração de quem está certo e de quem está errado. Então é isso que Paulo vivenciou quando ele não pregou apenas para os judeus, quando ele foi pregar na cidade de Roma, quando ele pregou para os coríntios, quando ele pregou para os demais povos. Paulo foi pressionado. Por quê? Porque os judeus queriam que os novos convertidos fosse exclusivo do costume judeu. Guardar os sábados, fazer os ritos. Aí Paulo está dizendo, ei, peraí, Cristo veio para quebrar, jogar por terra a barreira. Então Cristo veio desfazer as amizades.
as inimizades, melhor dizendo. Cristo veio para quebrar a inimizade. De que forma? Acabando com o exclusivismo. Quem é que está certo? Cristo. Quem é que é verdadeiro? Cristo. Quem é que não erra? Cristo. Qual é a religião certa? Aquela que Cristo é o centro. Aquela que a palavra de Deus é a prioridade. Eu posso até discordar de você de alguns costumes. Você pode discordar de mim, dos meus costumes. Mas se você é lavado pelo sangue de Cristo Jesus, ei, você é meu irmão. Eu sou seu irmão. Somos cidadãos do céu, co-herdeiros de Cristo. Temos a mesma esperança da volta, da vinda gloriosa de Cristo Jesus. Seu cabelo pode ser diferente do meu. O seu modo de se vestir diferente do meu. Mas se você é lavado pelo sangue de Jesus, se o teu nome está escrito no livro da vida, meu amado e querido, você é o meu irmão. Eu sou seu irmão. Então, para compreendermos melhor, vamos avançando. Quero cumprimentar todos, né? O José, o Wallace, minha irmã Thelma, pastor José Rosa, os demais, né? Não aparece o nome aqui, não sei se é a internet, mas que Deus continue abençoando os amados. Então, o primeiro ponto é: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O primeiro tópico desse primeiro ponto é a parede de separação entre os homens. Trata de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. A primeira coisa que nós temos aqui a analogia é a destruição da parede da separação. Então os judeus eles tinham o acesso direto. Aí tinham os levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, mas os estrangeiros ficavam numa barreira. Hoje, meu amado, não importa se você é americano ou brasileiro, não importa se você é baiano, mineiro, capixaba, com uma oração, você é levado direto à sala do trono de Deus. Então a primeira coisa que Cristo fez foi derrubar a parede de separação entre os homens. Tanto um pastor como membro tem direto acesso a Deus. Acabou o exclusivismo, o exclusivo, o principal, o poderoso, acabou. O sangue de Jesus nos nivelou, nos colocou igual. Hoje um pastor ora e Jesus cura. Hoje uma irmã ora e Jesus cura. Hoje um jovem ora e Jesus cura. Hoje um pastor ora e em nome de Jesus o demônio sai. Assim tanto uma irmã, tanto um jovem como uma criança. A parede de separação entre os homens caiu por terra. Havia no povo judeu, havia na religião judaica, mas naqueles que estão em Cristo não pode haver parede nenhuma. O pastor e o porteiro são iguais em Cristo. Há uma hierarquia na igreja, mas entre Deus todos têm direito, todos têm um acesso direto a Deus. Amém? A segunda coisa, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Aquilo que separava caiu. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Aleluias! Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo
temos livre entrada no santuário de Deus. Então a parede foi jogada por terra. O acesso é direto. Faça uma oração aí agora. Clame a Deus aí agora. E você vai entender o que eu estou falando. Você vai compreender o que eu estou falando. Terceiro, melhor dizendo, a compreensão desse conceito reposa na visão tripartida da lei mosaica. Por exemplo, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo, daquela cirurgia, sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festas, lua nova e sábado. Quer dizer, para nós não precisa mais. Acabou, Conceito da lei dos mandamentos. Então a lei de Israel era dividida entre a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então havia várias leis em Israel, que era dividida em três formas. A lei moral, que ela não pode ser esquecida por nós. A lei cerimonial, que havia aquela cerimônia, hoje não precisa, aquelas roupas, os trajes, sacrifício de animais. E a lei civil, que cada país hoje tem a sua, mas nós cristãos, lá no capítulo 4 de Efésios, nós temos uma conduta hoje espiritual. O Santo Espírito que habita em nós, ele nos guia para um viver santo, para um viver de paz. Então a gente não segue aquelas leis judaicas, mas nós temos a lei moral que o Espírito nos conduz. Por exemplo, o adultério. O adultério era uma das coisas morais. Mas aí havia a graça, diz o quê? Que a gente não pode nem pensar, nem cobiçar. Então Jesus não acabou com as leis, mas a graça nos veio nos mostrar uma diferença. Uma diferença. E a diferença é o quê? Que a graça nos trouxe caráter. Nos deu caráter, nova vida, nova conduta em Cristo Jesus. Olha só, esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, entre Deus, essas leis, os judeus, o seu relacionamento com Deus, imagina, era direto entre eles para cima Deus. Mas quando era entre os homens no horizonte, mostrava uma perversidade, porque eles odiavam, não perdoavam. Lembra da história que Jesus contou do samaritano? Eles seguiam as leis, mas não conseguiam amar o próximo, não conseguiam ajudar o próximo. Aí vem Jesus na cruz e diz: olha, ame os teus inimigos, perdoe os seus inimigos, haja diferente, de uma maneira diferente. O que eu aprendo aqui? Que eu até falei na aula passada, a cirurgia do povo judeu era exterior, era na carne, no crepúsculo humano. Mas a cirurgia que Jesus fez na igreja é no coração, é na alma. Ele mudou o nosso caráter, a nossa postura por dentro. Não adianta ter uma aparência de crente e por dentro não ser crente. Não adianta parecer que é e por dentro não ser. Então Jesus transforma o homem por dentro e não por fora. Uma vez a irmã disse: pastor, Deus vai limpar a igreja. E eu disse: o que é limpar? Vai tirar todo mundo, trazer novo. Eu falei: não, Deus não limpa a congregação. Deus limpa corações. Deus limpa almas. Deus transforma as nossas vidas. O ponto 4 diz assim:
a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela renovação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenação. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Olha só, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Glória a Deus. Então ele veio, cumpriu a lei, mas dizendo: eu vou morrendo por todos, para todos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, na morte de Cristo, a inimizade entre os judeus e os gentios caiu por terra. Na cruz de Cristo, a inimizade, na morte de Cristo na cruz, a inimizade entre o homem pecador e Deus foi desfeita, porque a barreira que nos separava foi derrubada pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Olha que coisa gloriosa! Cristo é a reconciliação entre os homens. Cristo é a reconciliação entre o homem e Deus. Então nós aprendemos que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus porque através do sacrifício de Cristo, você que está me ouvindo, ainda que seja numa sala, no quarto ou na cozinha, você consegue chegar até Deus agora com uma oração. Há uma frase de um missionário que diz: há lugares que meus pés nunca chegarão, mas os meus joelhos chegarão. Quantas pessoas agora estão com algum parente na UTI do hospital e lá não pode receber visita? Seus pés não vão chegar lá, mas se você dobrar os joelhos e falar com o Pai que está nos céus, meu amado, os seus pés não vão chegar lá, mas o poder de Deus vai entrar na UTI de qualquer hospital. Às vezes alguém que você ama está preso e essa pessoa não pode receber visita, seus pés nunca vão chegar lá. Mas se você dobrar os joelhos e falar com o Pai que está no céu, aquele que nos reconciliou consigo mesmo, Ele vai ouvir a sua oração. E ainda que você não consiga chegar num presídio, o poder de Deus chega lá, levando proteção, levando salvação, levando conforto, levando consolo às pessoas. Há lugares que eu nunca vou alcançar com os meus pés, mas eu vou alcançar com os meus joelhos, com as minhas orações. Por que isso? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e tornou isso possível. Eu tenho um acesso direto com Deus. Quem é Deus, pastor? O Ser Supremo por excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus glorioso é esse o nosso. Aleluias. Aleluias. Nós vamos entrar agora no ponto 2. Eu espero que você tenha entendido o primeiro ponto. Espero que você esteja compreendendo o pastor Daniel, vosso servo, que sou eu. Eu estou rouco, a garganta, então se eu comer alguma palavra ou você não estiver entendendo, me ajude aí, tá bom? Mas eu quero dar o meu melhor para você nesta aula. Agradecer a irmã Elisângela Fraga, a esposa do pastor Alessandro, a Poliana Almeida, o Johnny, o John, que Deus abençoe a vida de vocês. Continue comigo aí. Segundo ponto, olha só. Pela paz, Cristo fez um novo
homem. É glorioso esse sistema. Olha só, pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Olha só a coisa gloriosa. A paz foi proclamada e a ambos os povos, tanto judeus como gentios. Cristo fez uma nova humanidade. De que forma? De todos os povos, tanto judeus como gentios, que aceitarem Jesus, não serão mais o mesmo homem, serão um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, formando-se agora um novo povo, não judeu, não gentil, mas agora igreja, mas agora cidadão do céu, mas agora co-herdeiros de Cristo. Todo cidadão, ele tem um registro. Você tem aí uma identidade, um CPF, uma carteira de trabalho. Assim, quando você entra para uma religião, aí você pega o seu cadastro e você faz parte de uma congregação, não é assim? Da mesma forma, hoje, nós temos um novo país, uma nova pátria, uma nova identidade. Eu não sei o nome que eu tenho como cidadão do céu, mas eu sei que na cidade celestial, a nova humanidade que Deus fez através do sacrifício de Jesus, o meu nome não será mais Daniel Coelho, é outro glorioso. Assim como a cidade não é essa, a nossa cidadania terrestre, nós aqui temos choro, pranto, ranger de dente. Mas a humanidade nova que Jesus fez, uma pátria nova. No livro de Apocalipse diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente. Não haverá sepulcros, Covid-19, desemprego. Jesus está nos levando para uma pátria melhor, para uma pátria maior, para um lugar glorioso. Mas para isso, você precisa ser um novo homem, uma nova mulher, pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós temos uma nova cidadania, um novo caráter, uma nova postura. Aleluias! Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Abraça o Fernando, a sua esposa, no bairro de Jardim da Serra. Olha só, ponto 2, primeiro parágrafo, diz assim: de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo exalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre os povos, entre ambos, promovendo assim a paz. Então a paz, o conceito bíblico de paz aqui é boas relações. O conceito de paz na Bíblia é o fim de um conflito. Havia um conflito de exclusividade. Os judeus tinham exclusividade. Jesus agora diz: não, nem judeu, nem gentios. Todos agora têm acesso direto a mim pelo sangue. Por mais que seja diferente a forma e o jeito de você caminhar, eu posso discordar de muitas coisas de você, mas jamais vou discordar do sangue de Jesus. Nós podemos discordar da cor da igreja, de costumes, mas jamais discordar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para todos e por todos. A paz bíblica aqui é
cessar os conflitos, acabou os conflitos, derrubou os muros, melhor dizendo, o muro da separação. Uma das palavras que nós precisamos aprender é o termo koinomia, que é comum acordo. Uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor dizendo: olha, quem mata crente é crente. Quem fala mal de crente é crente. Só que isso não é verdade. Quem fala mal do próximo é o próximo. Quem fala mal é quem está perto. Então, o conflito precisa ser encerrado por nós. Quando nós apontamos um culpado, nós estamos sentenciando alguém e esquecendo que às vezes nós julgamos. Eu posso ter julgado, eu posso ter errado. Quando nós apontamos para alguém, nós estamos tirando qualquer culpa que há em nós e jogando em alguém. Ao contrário, meu amado, a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Jesus que transformou a minha vida é o mesmo que vai transformar a sua vida ou que transformou a sua vida. Ajudemos uns aos outros. Quando nós nos reunimos, que haja cântico, que haja salmo, que haja oração, que haja perdão. Não há motivos de haver conflitos entre nós. Não importa se você é de outra religião, não importa se você é de outra denominação. Quando nós nos reunimos, que Cristo seja o assunto, que Cristo seja o centro, que Cristo seja o alvo, e a Cristo a honra, e a Cristo a glória, porque a paz que Cristo nos dá é acabar com os conflitos. Pastor, quem está certo? Cristo. Quem é verdadeiro? Cristo. Quem é o justo? Cristo. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Cristo é o motivo da nossa paz. É a nossa paz, ponto 2, Ele é a nossa paz. Segundo, o autor da paz. E terceiro, a nossa paz como comunhão espiritual. Olha só, há uma diversidade de povos, de línguas que servem a Cristo. Então a nossa comunhão é espiritual. Porque às vezes nós discordamos de costumes. Tem igrejas que não pode cortar o cabelo, tem igrejas que já pode cortar o cabelo a mulher. Tem igrejas que os jovens não podem usar bermuda, homens não podem usar bermuda na rua, tem outras igrejas que podem. Tem igrejas que não podem assistir televisão, tem igrejas que os membros já podem. Então há diversidade de costumes, conflitos. Guarda o sábado ou não o sábado? Você entendeu? Há diversidade de costumes. Mas entenda uma coisa, Ele é a nossa paz espiritual. Em Cristo nós temos paz. Preguemos o Evangelho de Cristo em meio às guerras. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quer dizer, havia judeus e gentios, hoje a igreja. Vou citar um exemplo no Brasil, baiano, mineiro, paulista, capixaba, aí vai. Mas em Cristo, nós somos igreja. Eu não sou chamado de baiano no reino de Cristo, eu sou chamado de cidadão do céu. O mineiro não é chamado de mineiro no reino de Cristo, é chamado de cidadão do céu. Mas aqui há separações, porque nascemos em regiões diferentes, costumes diferentes. Eu sou baiano, Teixeira de Freitas. Um abraço aos meus queridos conterrâneos. Mas Cristo quebrou essa separação. Então
Então agora é uma nova humanidade, igreja. Americano, brasileiro, japonês, chinês, francês, coreano. Quando aceita Jesus, é uma nova humanidade. O novo paz, pelo vínculo da paz. E nós somos chamados agora de cidadão do céu. Olha só. Nele, as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas desfeitas. A etnia e a classe social desapareceram. Em Cristo, um povo só. Em Cristo, uma nação só. Em Cristo, uma fé só. Em Cristo, uma promessa só para todos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto. Espero que você esteja compreendendo, essa lição, uma lição poderosa, maravilhosa. O terceiro ponto, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Olha só, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. Primeiro ponto, Cristo se fez maldição por nós. Se condenado à morte de cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição por nós. O apóstolo Paulo diz, olha, não me envergonho do evangelho da cruz, porque pode ser loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Cristo é a nossa reconciliação com Deus, porque Ele se fez maldição por nós. Ele se colocou em nosso lugar. Ele carregou a nossa cruz. Ele carregou o nosso fardo. Ele suportou a nossa dor. Aquela cruz era para você e era para mim. Mas Ele escolheu morrer, padecer e ressuscitar por nós. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor nessa noite. E para todo sempre. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vigário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitará nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. E que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados pela cruz de Cristo. Reconciliados também, reconciliados na cruz em um corpo. Olha só, no versículo 14, o destaque era inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados
no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, no único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4 que agora nós somos um só povo, uma só família, numa só fé, numa só esperança, num só Espírito, num só Deus, num só corpo. Que coisa gloriosa! Cristo apenas não reconciliou os povos, mas tornou os povos um só, numa só fé, num só Deus, numa só esperança, num só corpo. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Conclusão, estamos chegando ao fim desta lição e nos diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aleluias! A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Oh Deus maravilhoso! Chegamos ao fim dessa lição de número 7. Vou mostrar a capa da revista para você estar estudando, lendo essa lição poderosa, compreendendo. Essa lição vai ser agora domingo, dia 17 de maio. Então estou explicando quase 7 dias antes, 6 dias antes, para que você acompanhe com a sua revista, você leia, você cresça. Eu sei que muitas igrejas estão fechadas, então você pode usar a rede social, lá no meu canal no YouTube, assistir às aulas. Eu explico Efésios capítulo 2, versículo por versículo, no canal do YouTube. E eu espero que você assista, compreenda, estude a lição. Aqui é uma aula, uma pré-aula. Por favor, leia a lição, estude a lição. Eu gosto de ler, eu tenho uma de mestre e tenho a de aluno. Eu gosto de me fazer aluno, porque antes de ser professor, eu preciso ser aluno, eu preciso aprender. Então eu preciso que você leia. Segunda dica, leia a carta de Efésios, no mínimo 5 vezes. Quem é professor, no mínimo 10 vezes. Por quê, pastor? Porque é uma carta. Nós separamos capítulo 1, 2 até o 6, mas é uma carta, ela é direta. Então é importante você observar o que o apóstolo Paulo estava trazendo com clareza para os irmãos novos convertidos. A terceira dica, ore, ore e ore. E depois de orar, ore novamente, para que Deus te dê graça, te dê sabedoria e te guie. Conhecimento sem o Espírito Santo é vazio. Busque conhecimento pelo Espírito. Leia a palavra e ore. Ore e leia a palavra. Seja dependente da Bíblia. Seja dependente do Santo Espírito. Seja dependente da leitura. Seja dependente de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desta aula, se você aprendeu, por favor, compartilhe. Avise seus amigos. Toda semana estarei ministrando as aulas da revista da Escola Dominical, aproveitando a nossa CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nos fez um comunicado que o terceiro trimestre não será publicado, vai estar repetindo
esta lição aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula de uma forma diferente, não vou deixar de interagir com os irmãos. Vocês podem pedir dicas em nome de Jesus. Amém? Então eu estarei orando por sua vida. Eu tenho um slide dessa lição, uma forma dinâmica. Então se você quiser, eu mando para você, envio para você totalmente de graça, tá bom? Não tem pegadinha, não precisa fazer depósito, não precisa se inscrever em lugar nenhum, não precisa se inscrever no meu canal. Eu envio para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por favor, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nós te damos glória, porque Cristo nos reconciliou contigo. Ó Deus poderoso, Tu és a nossa paz, Tu és o nosso guia. Em nome de Jesus eu te glorifico por esse momento, te glorifico por esta aula. Quantos estão afastados, perderam a alegria de congregar, porque algum religioso, algum pastor achava ou acha que a religião é exclusiva dele ou dela. Mas nós aprendemos que Cristo quebrou as barreiras, que Cristo quebrou a divisória e nos reconciliou, meu Pai. Que esse amado, que essa querida irmã que está ouvindo a minha oração ao Senhor, a minha intercessão ao Senhor em favor dessa vida, que ela volte, que ela se entregue a Ti, que volte a cantar, volte a adorar, volte a pregar o Seu Evangelho. Eu ministro sobre a vida deste amado a cura, a unção e a libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Meu amado, eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu estou rouco e espero que deu para você ouvir a minha voz com clareza, com compreensão. Amém? Eu sou o pastor Daniel, pastoreio na congregação do bairro de Colina da Serra, Jardim da Serra. Você que está parado, venha nos visitar, venha congregar conosco em nome de Jesus. Um forte abraço para você e para a sua família.